Fala pessoal, tudo bem com vocês? No nosso quarto módulo vamos falar sobre volume, perspectiva e vestimentas. Parte 1, volume e ângulos. Bom, vocês devem se lembrar que lá atrás a gente usou esse desenho aqui como referência para falar de como a linha vertical presente na estrutura representa a posição, o ângulo da cabeça do personagem, olhando de um lado ou do outro. Mas vamos ver isso um pouquinho mais a fundo agora. Eu tenho esse personagem olhando para frente, para cima, para baixo, de um lado ou do outro. Se eu penso na linha vertical, olha como ela vai estar sempre reta quando ele está olhando para frente e inclina para o lado. A linha horizontal vai fazer a mesma coisa. O movimento de olhar para cima ou para baixo faz com que essa linha incline. E aqui a gente tem alguns exemplos com ambas as linhas aparecendo. Mas por que isso acontece? Vamos pensar nesse cubinho. Quando eu olho para esse cubinho, quando ele está acima do meu olhar, eu vejo a parte de baixo. Quando ele está abaixo do meu olhar, eu vejo a parte de cima dele. Quando ele está à esquerda, eu vejo a parte da direita. Quando ele está à direita, a parte da esquerda. O mesmo acontece com a cabeça, com essas inclinações. Então, para isso, a primeira coisa que a gente precisa entender é o volume das formas. Quando eu penso na esfera, se eu imaginar essa esfera como uma bola de basquete, ela tem essa série de linhas que vão estar mais inclinadas, mais anguladas, conforme elas estão distanciadas da nossa visão. Então, eu tenho linhas verticais, linhas horizontais, mais inclinadas para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, formando mais ou menos essa malha aqui de volume. Por que eu preciso compreender isso? Porque na hora de desenvolver algum personagem, eu consigo entender o volume da esfera e eu consigo entender como eu vou aplicar uma roupa, um cinto, como eu vou fazer os detalhes nesse personagem. Vamos olhar agora para o cubo. Quando eu penso no cubo, então eu tenho aquele exemplo, onde se ele está acima do meu olhar, imagine que aquele pontinho central é o meu olhar, eu vejo a parte de baixo, se ele está abaixo, eu vejo a parte de cima. Eu posso também inclinar um pouquinho esse cubo, imagina que ali é o pontinho do meu olhar e eu jogo ele um pouquinho para cima, para o lado. Ou então, eu posso colocar ele de uma maneira, que aqui a gente chama de ponto de fuga, onde eu tenho a quina desse cubo, e aí eu vou ter duas faces em perspectiva. Eu também posso usar 3 pontos de fuga para imaginar todas as faces que eu estou vendo, essas 3 faces, todas em perspectiva. Eu não vou falar muito aqui de ponto de fuga especificamente, porque seria um tema muito longo para as aulas que a gente está abordando aqui, e não é esse o nosso foco. O importante é compreender que dependendo da posição do cubo, eu consigo olhar a face de baixo, um lado, o outro, a face de cima. E dessa maneira eu consigo compreender que quando eu transformar um personagem através do cubo, eu vou entender quais faces são da frente, quais são as faces do lado. E como a roupa, como os detalhes, vão acompanhar o formato, o volume desse objeto. Pensando agora na nossa terceira forma geométrica, vamos falar um pouquinho do triângulo, que quando ganha volume, ele vai ser a pirâmide ou o cone. Eu posso imaginar esse cone de uma maneira que eu vejo a base dele. Então, no primeiro exemplo, aquela linhazinha verde, ela é o eixo ali central do cone, e olha como está bem marcado a base dele, eu estou enxergando a base. Ou então eu imagino de outra maneira, eu imagino de uma maneira onde eu não vejo a base, onde esse cone está inclinado de uma maneira, ali o segundo exemplo, que não é possível ver. Eu também posso inclinar. Tudo isso eu vou usar, mais uma vez, para desenvolver personagens tridimensionais, personagens que vão respeitar cada um desses ângulos. O que nos leva aqui a um termo muito importante, personagem tridimensional. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou pensando no personagem, eu não vou deixar ele sempre fechadinho aqui de frente para mim. Eu vou imaginar como que os ângulos diferentes vão afetar a nossa percepção desse personagem. Afinal, ele é composto de uma esfera, de um triângulo, ele tem aqui profundidade. Então olha como essa cabeça aqui central, ela é inclinada para várias direções diferentes, vai me dar uma percepção diferente da cabeça. E olha que importante, olha como os eixos horizontais variam, as cabeças para cima, o eixo está inclinado para cima, as cabeças para baixo inclinado para baixo, e o eixo vertical, a central está reta, para a direita inclina mais à direita, para a esquerda mais à esquerda. Então aquelas linhazinhas de mapeamento servem para a gente compreender qual é a inclinação que eu tenho na cabeça do personagem. Mas eu não vou usar isso apenas na cabeça do personagem, eu também vou usar na composição de uma estrutura, na composição do corpo de um personagem. Aqui eu tenho esse personagem, essa estrutura, composta de um retângulo para o corpo, de uma esfera para a cabeça. Olha como os eixos verticais e horizontal vão estar respeitando o ângulo, o objeto tridimensional desse personagem. Isso vai me ajudar para compor os detalhes. Então eu sei que o chapéu, o cachecol, vai estar respeitando aquela inclinação horizontal. E eu sei também que a manga e que o centro da roupinha vai estar respeitando aquele eixo vertical. Então, o mais importante aqui é que eu compreenda essa profundidade, que eu compreenda esses objetos como objetos tridimensionais. Assim, eu vou conseguir fazer um personagem mais dinâmico, mais interessante. Para não ficar dúvida, vamos ver agora o passo a passo do desenvolvimento de um personagem esférico e como os detalhes vão responder aos ângulos dessa esfera.
Eu fiz então a base aqui, que é essa grande esfera, vai ser a base do nosso personagem. Fiz a linha vertical inclinadinha, afinal ele está olhando um pouco para o lado. O chapéu que está acima ali do nosso olhar, eu inclinei a linha para cima. E a gravata dele que está abaixo ali do nosso olhar, eu inclinei a linha para baixo. Então olha como o chapéu tem aquela linha horizontal inclinada para cima, a parte de cima do chapéu é ainda mais inclinada para cima, a gravatinha é inclinada para baixo. E olha como tudo que está sendo feito no rosto dele respeita a composição daquela linha vertical levemente inclinada para o lado. Assim como todos os elementos que estão distribuídos de um lado ao outro do personagem, a gravata, o cinto, cada um desses detalhes, a faixa do chapéu, sempre também estão levemente inclinados, respeitando essa variação dos ângulos dentro da esfera. A melhor maneira de vocês estudarem isso é tentar, de fato, realizar essas cabecinhas dos personagens que eu coloquei ali no começo em cada um desses ângulos. Esse é um tema que muitas vezes ele não é tão óbvio, tão simples, por isso que eu deixei para o nosso quarto módulo, mas quando ele é bem aplicado, a gente consegue apresentar profundidade, consegue trazer um personagem mais dinâmico, mais interessante. Então pausem o vídeo ali no começo, olhem cada um daqueles objetos, compreendam primeiro essa questão da tridimensionalidade de cada uma daquelas formas geométricas e tentem representar aquelas cabecinhas olhando para frente, olhando para cima, olhando para baixo, para a direita, para a esquerda, lembrando que quanto mais inclinada a cabeça, mais inclinada estarão essas linhas, tanto a vertical quanto a horizontal. Depois eu recomendo que vocês façam personagens compostos de figuras geométricas simples, como aquele que eu mostrei para vocês, onde a estrutura era muito simples, mas eu coloquei uma série de detalhes respeitando os ângulos daquele objeto tridimensional para que vocês pudessem compreender e para que eu pudesse praticar como eu vou respeitar a forma. Da mesma maneira que aqui eu estou fazendo um personagem 100% esférico, vocês podem fazer um personagem que seja 100% baseado em um cubo, em um retângulo, em uma pirâmide, em um cone, respeitando todos esses ângulos para que o exercício fique bem prático, bem dinâmico e que essa ideia fortaleça cada vez mais na cabeça de vocês. Uma outra dica interessante é observar um objeto esférico em casa, fazer um desenho de observação, observar um cubo, observar uma pirâmidezinha, que pode ser um objeto um pouco mais difícil de conseguir, mas olhar para cada um deles e colocar elástico sobre suas faces. Então olha aqui o nosso personagem finalizado, respeitando essas linhas, e olha as linhas que a gente tem de referência para os eixos vertical e para o eixo horizontal. Na segunda parte do nosso módulo, vamos falar sobre perspectiva simplificada. Como vocês sabem, o objetivo dessa oficina é falar do desenvolvimento de personagens cômicos de uma maneira que seja mais simples, que seja acessível a todos. Por isso eu evito alguns termos que são mais complexos. Mas, mesmo assim, apesar de perspectiva ser um desses termos, é possível dar aqui algumas noções, é possível trazer uma sugestão, uma ideia de como eu posso colocar um pouco de perspectiva, então um pouquinho de profundidade no meu personagem, sem desenvolver nada que seja muito elaborado, sem começar a me aprofundar muito em estudos que não são tão simples para quem está começando agora. Se vocês repararem nesse personagem que eu estou desenhando ao fundo, nesse passo a passo, é muito claro que a mão dele à direita, a mão que está fazendo ali o Vzinho, ela está muito mais próxima da gente, ela está muito mais próxima do observador do que a outra mão que está bem escondidinha lá atrás. Da mesma maneira, a perna esquerda dele, a perna que passa por baixo do fio, está muito mais próxima da gente do que a perna direita, a outra perna que está distante. E também o próprio fio conectado ao capacete dele, ele começa mais próximo da gente, afasta um pouquinho, ele fica mais próximo a hora que ele sobe para passar por cima da perna novamente e ele fica mais distante. Mas como eu consegui criar aqui essas noções, como eu consegui colocar tudo isso presente de uma maneira mais simples? Bom, para eu trazer a ideia de perspectiva, eu preciso ter em mente que tudo aquilo que está mais próximo do observador vai parecer maior, vai parecer grande, e tudo aquilo que está mais distante do observador vai parecer menor, vai ficar pequeno. Além disso, se eu tenho um objeto que ele é comprido, como a perna, como o braço, como um dedo, e ele está vindo na direção do observador, a parte que está mais próxima do observador precisa terminar maior, mais larga do que o começo desse objeto que está mais distante do observador.
É por isso que quando eu olho aquele bracinho, que agora está mais fácil de ver, está mais nítido, o braço em perspectiva, ele é mais largo aqui, próximo da gente, que está vendo o desenho, e mais fininho lá distante. Além disso, na hora que eu for contornar esse desenho, tudo que está mais próximo do observador, tudo que está mais próximo aqui do nosso ponto de vista, vai ter um contorno mais largo, e tudo que está mais distante vai ter um contorno mais fino. Mas, resumindo tudo isso, eu vou usar cilindros para fazer essa perspectiva. Colocando um cilindro em perspectiva, fazendo uma parte dele ficar mais próxima e maior da gente e outra parte mais distante, eu consigo usar esses cilindros para ser uma perna, um braço, um dedo ou mesmo aqui a cordinha do astronauta. Então tudo que eu precisei usar nessa imagem são esses cilindros em perspectivas destacados em laranja. Na terceira parte do nosso módulo, vamos falar sobre vestimentas e acessórios. Por que eu estou trazendo essa parte? Por que eu estou falando disso agora, quando a gente estava falando de ângulo e perspectiva? Porque quando eu vou colocar uma roupa, quando eu vou colocar um detalhe em um personagem, eu preciso respeitar os ângulos, o formato tridimensional daquela estrutura e, no caso de uma perspectiva, também a perspectiva. Mas primeiro, vamos nos atentar ao seguinte. Aqui eu desenvolvi uma estrutura, essa primeira estrutura ali no canto superior à esquerda da folha, e agora eu vou fazer 3 exemplos de roupas distintas para essa mesma estrutura. Então no primeiro caso, ali em cima, eu fiz uma roupinha mais simples, coloquei uma sainha, coloquei um coquezinho para aquela menina, coloquei uma roupa que é mais típica e que me passa a impressão de uma menina mais tradicional, uma menina mais pacata, mais tranquila. No segundo exemplo, ali embaixo, à esquerda, eu já comecei a colocar nessa estrutura alguns detalhes que apresentam uma personalidade um pouco mais forte, um pouco mais intensa, de repente até mais instintiva, colocando um moicano, colocando uma roupa que remete mais ao rock e colocando também uma pose de uma personagem mais articulada, de uma personagem que exerce mais presença no espaço. Então olha como a variação da roupa, nesse caso, já está trazendo a possibilidade de diversas personalidades para uma mesma estrutura. Então eu preciso ter isso em mente, que a variação da roupa, a escolha do acessório, me ajuda a construir uma narrativa dessa personagem. No terceiro exemplo, ali embaixo, no canto à direita, eu coloquei uma roupa que parece ser uma coisa mais séria, uma roupa social, coloquei um cinto, um sapatinho, outro tipo de óculos, e toda essa construção vai me mostrar uma pessoa que parece ser mais séria, uma pessoa que parece estar atuando dentro de algo que é muito específico. Vamos ver então alguns exemplos agora. Para o mochileiro, eu posso colocar uma mochila, barba, calça larga, botas e gorro. Mas e se eu quero desenvolver, por exemplo, o vendedor de porta? Uma gravata, chapéu, roupa social, camisa por dentro da calça, sapato e óculos redondos. Vamos ver outro exemplo agora, o mímico. A camiseta listrada, o rosto pintado, sapato preto, expressão facial clara, muito nítida, afinal ele é um mímico, ele se expressa bem. E o aristocrata, aquele cara que parece ter mais dinheiro, que é mais tradicional, um chapéu de coco, monóculo, bengala, roupa elegante e sapato. Mais um exemplo agora, o soldado, a farda, que é essa roupa militar, bota, arma, capacete, a expressão cansada, abatida e a dog tag, que é aquele pingente militar que a gente vê muito em vários personagens. E o horticultor é aquele que trabalha ali com verduras, com legumes, um macacão, um cesto e de repente alguns vegetais, ajuda a construir a minha narrativa também. E a roqueira, uma pintura facial, jaqueta, corrente pendurada, cinto, o brinco, vários acessórios aqui que dizem a respeito de uma personalidade mais forte. E do músico, uma roupa elegante, de acordo com o gênero musical, instrumento, óculos escuro e uma pose mais descolada, por assim dizer. Então essa série de exemplos já ajudam aqui a apresentar como a vestimenta me ajuda a construir uma história. Mas além disso, eu posso falar de cabelos e acessórios. Nessa mesma estrutura, a gente pode imaginar um boné. Ou então, eu posso imaginar também um gorro mais curto. Reparem que eu vou trocar aqui os objetos que tem na cabeça e a personalidade vai ficar um pouquinho diferente. Eu posso imaginar um gorro mais largo, um gorro grande, traz quase a ideia aqui de um artista, de alguém que está indo por esse lado. Posso colocar um chapéu também um pouquinho mais tradicional e mais uma vez vou construir uma história diferente. E pegando uma outra estrutura agora, vamos pensar na influência do cabelo e do chapéu simultaneamente. Posso obter o chapéu de uma bruxa, olha como aqui eu estou demonstrando uma personalidade que parece por esse caminho. Eu posso também trabalhar com um chapéu mais quadrado, e aqui eu procurei um cabelo que
fizesse sentido para esse chapéuzinho, posso trazer a ideia de um chapéu que é um pouquinho mais aquele chapéu de criança e coloquei um cabelinho mais encaracolado. Posso trazer aquele chapéu de madame, que é grandão, com uma fita, cheio de elegância. Posso trazer também um chapéu de um senhor, aquele chapéu que é maior, aquele chapéu que é grandão, que remete muito ao século XVIII, ao começo do século XIX. Mas algo que eu preciso ter em mente é que os aspectos culturais estão presentes não só na estrutura, mas também nos detalhes. Então vamos pensar em vários capacetes aqui. Eu posso pensar no capacete de um viking, e aqui ele vai me ajudar a trazer a personalidade. Posso pensar no capacete de um soldado moderno, já bem diferente daquele capacete de viking. Posso pensar também no capacete de um soldado romano. Olhem como a estrutura é sempre a mesma, mas mudar o capacete muda a impressão que eu tenho do personagem. Posso trazer o capacete de um samurai, mais uma vez totalmente distinto dos outros três, e aqui por final, o capacete de um guerreiro medieval, um capacete mais escuro, com outros tipos de detalhe. E ainda pensando em aspectos culturais, o cabelo também vai sofrer essa influência. Então a gente pode pensar em um cabelo um pouquinho mais retrô, aqui a gente traz essa ideia, né, de um personagem retrô com esse cabelão, ou então um personagem que puxa mais para um lado hippie, com esses óculos grandes, com essa espécie de tiara aqui na cabeça, um personagem mais descolado, com esse topetão de lado e um óculos que parece aqui trazer outra ideia, um personagem que parece ser um fazendeiro com esse bigodinho, com as costeletas, com o chapéu bem grandão também de quem trabalha na fazenda, um personagem punk com um moicano, com um transversal, com alguns piercings aqui também, ou então também um personagem que ele é uma criança com óculos bem arredondados e o cabelo cheio de detalhes arredondados. Vamos então para a revisão do nosso módulo 4. Foi um módulo com bastante informação. A gente começou falando, primeiro de tudo, a respeito de variações dos ângulos, pensando no eixo vertical, no eixo horizontal. Depois disso, a gente falou um pouquinho sobre o volume das formas, como compreender esse volume ajuda a trabalhar os detalhes, a vestimenta, os acessórios. A gente falou também sobre o personagem tridimensional, como pensar ele dessa maneira deixa o personagem um pouquinho mais dinâmico. Depois disso, a gente falou um pouquinho sobre perspectiva com cilindros, uma maneira simples e prática de trazer um pouco de perspectiva para o meu personagem. Falamos também de alguns exemplos de vestimentas para deixar essas ideias mais óbvias e nítidas para vocês. Depois disso, a gente passou um pouquinho pelo fato de cabelos e acessórios influenciarem diretamente a percepção de um personagem. E a gente também viu como os aspectos culturais estão diretamente relacionados a esses detalhes. Pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado, forte abraço e até o nosso próximo e último módulo.